Pois não. Iniciou a gravação, então é o número MP 430695-0000-139-2023, dígito 1, em deferimento de notícia de fato, Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social, participante doutora Renata Lorena Martins de Oliveira, parte interessada EcoUrbis Ambiental S.A., relator doutor Pedro de Jesus Giuliotti. Só assistência. Então, passo a palavra ao eminente relator, doutor Pedro de Jesus Giuliotti. Desculpa, doutora Tatiana, é o 430695. Tá. Procedimento instaurado para apurar ato de improbidade administrativa decorrente de supostas irregularidades no âmbito da Agência Reguladora de Serviços Públicos do município de São Paulo, SP Regula. Apontamento de suposta prorrogação do contrato número 26 SSO 2004 e do contrato número 27 SSO 2004, não obstante irregularidades identificadas em análise efetuada pelo Egrégio Tribunal de Contas do município de São Paulo. Diligências preliminares realizadas pela Promotoria de Justiça. Informações prestadas nos autos. Contratos celebrados pela administração pública concessionária EcoUrbis Ambiental e com a concessionária Loga, objeto de auditoria pelo Egrégio Tribunal de Contas do município de São Paulo em relação à execução contratual. Informação acerca do prazo de vigência dos contratos em questão, de 20 anos, sendo a prorrogação por igual ou menor período, prevista em contrato e submetida a condições. Ausência por hora de discussões acerca de eventual prorrogação. Notícia, ademais, de contratação da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas para a realização de serviços de consultoria técnicas especializada para avaliação da oportunidade de prorrogação dos aludidos contratos de extensão ou de nova licitação dos serviços contratados, com o objetivo de assegurar a opção mais vantajosa ao interesse público. O ilustre promotor de justiça analisou os documentos juntados aos autos, especificando de forma fundamentada os motivos pelos quais não vislumbra a necessidade de intervenção do Ministério Público na área do patrimônio público. Conclusão que guarda relação com o conjunto investigatório produzido. Insuficiência de elementos de informação aptos a caracterizar ato de improbidade administrativa, não se vislumbrando ainda elemento subjetivo necessário para tal configuração. Contexto fato probatório que não evidenciou cometimento de atos que justifiquem ou autorizem a instauração de inquérito civil ou a propositura da ação civil pública de responsabilidade por ato de improbidade administrativa. Indeferimento mantido por seus próprios fundamentos. Homologação, sem prejuízo da possibilidade da reabertura das investigações, na hipótese do surgimento de novos elementos. É assim que eu voto, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Giuliotti. Então, passaremos à votação. Doutora Tatiana Dijane Bicudo, por gentileza. Gostaria de parabenizar o relator e voto com ele. Doutor José Carlos Mascari Bonilha, por gentileza. Eu também, senhor presidente, acompanho o voto do digno relator. Doutor Saad Massum, por gentileza. Obrigado, senhor presidente. Eu acompanho o excelente voto do eminente relator. Doutor Marco Antônio Ferreira Lima, por gentileza. Acompanho o voto, senhor presidente, parabenizando o relator. Doutor Antônio Carlos da Ponte, por gentileza. Senhor presidente, eu acompanho o excelente voto do eminente relator. Doutor Antônio Calil Filho, por gentileza. Eu também acompanho o bem elaborado voto do relator, cumprimentando-o. Doutor Jurandir Norberto Marsura, por gentileza. Eu acompanho o voto do relator e também o cumprimento. Eu também acompanho o voto do eminente relator e o parabenizo pelo consistente e convincente voto. Então, por unanimidade, foi aprovado o voto do eminente relator. Doutora Tatiana, o próximo julgamento. Próximo pedido de assistência é o caso no MP 140695-0000-753-2015, dígito 1,
número SEI de origem 29.0001, 011-4384, 2021, dígito 14. Pedido de promoção, de arquivamento, Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social, a participante é a doutora Renata Lorena Martins de Oliveira, parte interessada Múltipla Empreendimentos Limitado, o relator é o doutor Antônio Calil Filho. Só assistência. Por gentileza, doutor Antônio Calil Filho, por gentileza. Muito obrigado. Esse é um caso de turma que está sendo deslocado para o pleno em razão da assistência. Então, eu vou pedir licença para ler o voto. Procedimento instaurado para apurar a prática de atos de improbidade administrativa decorrentes de enriquecimento ilícito por parte de auditores fiscais tributários da Prefeitura de São Paulo. Peças de informação enviadas pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão a Delitos Econômicos, GDEC, noticiando conluio de auditores fiscais para receberem propina de diretores do estabelecimento comercial Morumbi Shopping em troca de favorecimento em operação visando diminuir a incidência de IPTU no prédio do empreendimento. Diligências realizadas, esclarecimentos prestados, processo criminal número 0089-132-93-2015, deflagrado contra os servidores públicos pela prática do delito de concussão, sindicância administrativa aberta em face dos representados. Procuradoria-Geral do município ingressou com ação civil pública pela prática de ato de improbidade administrativa. Autos número 105.276, 37/2018, 826.0053. Medida suficiente foi adotada. Desnecessidade de atuação do Ministério Público nesse feito. Acompanhamento do processo judicial. Carência de omissão do ente federativo lesado. Aplicabilidade das súmulas números 32 e 35 desse egrégio Conselho Superior do Ministério Público. Promoção de arquivamento mantida por seus próprios fundamentos, observando-se que o surgimento de novos elementos de prova poderá conduzir à abertura de investigação. Homologação. Muito obrigado, doutor Calil. Passaremos, então, à votação. Doutora Tatiana Vigiane Bicudo. Acompanho o excelente voto do relator. Doutor José Carlos Mascari Bonilha. Também eu acompanho o belo voto do digno relator. Doutor Sadi Maslum. Senhor presidente, eu acompanho o excelente voto do eminente relator, doutor Antônio Calil. Muito obrigado. Doutor Pedro de Jesus Giuliotti. Também acompanho o excelente voto do doutor relator, senhor presidente. Doutor Marco Antônio Ferreira Lima. Senhor presidente, acompanho o voto, parabenizando o relator. Doutor Antônio Carlos da Ponte. Eu também acompanho o voto, senhor presidente, parabenizando o eminente relator. Doutor Jurandir Norberto Marsura. Eu acompanho o excelente voto do eminente relator. Eu também acompanho o voto do nobre relator, doutor Antônio Calil Filho. E então chegamos à aprovação, por unanimidade, do seu voto, doutora Tatiana. Pois não. O próximo pedido de assistência é o número MP 14-0482-0000-319, 2012, dígito 2, número SEI de origem 29.0001, 0032-898, 2022, dígito 76. Também era um caso de turma, que foi chamado ao pleno devido assistência, Promotoria de Justiça do Meio Ambiente, participante Marcela Ciofes Garbi, Ana do Amaral Mendes, parte interessada Center Norte S.A., Construção, Empreendimentos, Administração e Participação. Relator, doutor José Carlos Mascari Bonilha. Só assistência também. Muito obrigado, doutora Tatiana. Então, passo a palavra ao eminente relator, doutor José Carlos Mascari Bonilha. Por gentileza. Cuida-se de apuração a respeito da ocorrência de contaminação do solo em área ocupada pelo, aspas, Novetel e pelo, aspas, Expo Center Norte. Imóveis construídos sobre aterro sanitário que recebeu resíduos de origem desconhecida. Foram realizadas diversas diligências junto à CETESB, ao Departamento de Água e Energia Elétrica da AE, cartórios de registro de imóveis e a Junta Comercial do Estado de São Paulo, JUSESP. Os responsáveis adotaram as providências para corrigir as irregularidades
e a CETESB monitorou a área ao longo dos anos. A CETESB, ao final das investigações, concluiu que a área se encontra reabilitada com condicionantes. Suficiência das informações apresentadas e suficiência das medidas adotadas. Incidência do artigo 101.1 da Resolução 1342 de 2021 do Colégio de Procuradores de Justiça, arquivamento mantido por seus próprios fundamentos diante do caso concreto. Eu me manifesto pela sua homologação. Muito obrigado, doutor Bonilha. Passaremos, então, à votação. Doutora Tatiana Vigênio Bicudo, por gentileza. Parabenizo o relator e voto com ele. Doutor Saad Mazum, por gentileza. Senhor presidente, eu acompanho o voto do relator. Doutor Pedro de Jesus Giuliotti, por gentileza. Ele se ausentou da sala um minuto. Se o senhor quiser chamar os demais, depois ele está ingressando agora. Ah, pois não. Então, prosseguindo com a votação, doutor Pedro de Jesus Giuliotti. Por gentileza, doutor Giuliotti. Acompanho o voto do doutor relator e o parabenizo. Doutor Marco Antônio Ferreira Lima, por gentileza. Acompanho o relator, senhor presidente. Doutor Antônio Carlos da Ponte, por gentileza. Acompanho o relator, senhor presidente. Doutor Antônio Calil Filho. Também acompanho o relator. Doutor Jurandir Norberto Marsura. Eu acompanho o voto do eminente relator, cumprimentando. Eu também acompanho o voto do eminente relator e o cumprimento pela excelência do voto. Então, por unanimidade, foi aprovado o voto do relator, doutor José Carlos Mascari Bonilha. Pois não. Na sequência, é um pedido de destaque do doutor José Mascari Bonilha, é o 66060900000755-2022, Promotoria de Patrimônio Público Social, número C, 29.0001.021.6895, 2022, dígito 12, Subprocuradoria Geral de Justiça. O relator é o doutor Bonilha. Doutor, eu passo a palavra ao nobre relator, doutor José Carlos Mascari Bonilha. Muito obrigado, senhor presidente. Eu passo, portanto, a proferir a leitura do meu voto. Os presentes autos chegam a este colendo Conselho Superior do Ministério Público, em razão do disposto no artigo 15 da Resolução 1342 do Colégio de Procuradores de Justiça, porquanto, com base no artigo 13.2 da mesma resolução, a Egrégia Procuradoria-Geral de Justiça, ao determinar o arquivamento da notícia de fato, ordenou o cumprimento do necessário reexame, razão pela qual, aqui aportando o procedimento, houve distribuição para o relator que firma este voto. Apoiada na argumentação segundo a qual já foram realizadas investigações, nas quais se concluiu não haver indício de desvio de quantia da fundação, com o conhecimento ou participação dos investigados, como também porque não existem indícios de condutas que encontrariam tipificação legal para o processamento por atos de improbidade administrativa, fulcrados nos artigos 9º, 10º e 11º da Lei 8429 de 92, ordenou-se o arquivamento afastada a convicção da prática de atos ímprobos. Averbe-se por oportuno, e no que diz respeito ao pedido formulado pelo investigado André Stigl Gerstein, destinado à instauração de inquérito policial para a apuração de eventual cometimento do ilícito previsto no artigo 339 do Código Penal, pelo procurador do senhor Salvador Ayrton Gaeta, o advogado Dr. Átila José Cipos, que de maneira sabidamente infundada, salvo o melhor juízo, acusou em nome próprio
o peticionário em diversas manifestações processuais apresentadas em nome de seu cliente, reproduzidas nestas razões, a Egrégia Procuradoria-Geral de Justiça determinou a extração de cópia integral do procedimento, remetendo-a para as promotorias de justiça criminais da capital, para o fim de que sejam analisadas eventuais providências cabíveis. É a síntese do necessário. O procedimento se originou da notícia de fato encaminhada pela 6ª Promotoria de Justiça, em cujo conteúdo se verifica relato de que, no processo número tal, aqui está o número dos autos, em trâmite pela 19ª Vara Cível da Comarca de São Paulo, ajuizada pela Fundação de Estudos e Pesquisas Aquáticas, Fundespa, um dos requeridos, Salvador Ayrton Gaeta, atribuiu, aspas, o desvio dos cerca de 15 milhões de reais, fecho aspas, como sendo de responsabilidade do administrador judicial André Stigl Gertstein, bem como dos promotores de justiça hoje já aposentados, Ayrton Grazioli e Ana Maria de Castro Garmes. Os promotores de justiça Ayrton e Ana Maria apresentaram informações com argumentações idênticas, destacando que os fatos imputados já foram objeto de deliberação pela Egrégia Procuradoria-Geral de Justiça, sendo exato que houve acolhimento por parte do órgão especial do Tribunal de Justiça, com determinação para o arquivamento do expediente criminal. Para além disso, ressaltam que o GAECO, no arquivamento do protocolado número tal, conclui pela inexistência de qualquer elemento de prova a respeito da imputação constante na referida notícia de fato. O investigado André Stigl, por sua vez, apresentou resposta por meio da qual busca afastar de si qualquer responsabilidade pelo ocorrido. Com efeito, o órgão especial do Tribunal de Justiça, ao determinar o arquivamento da representação criminal, em venerando o acórdão sob número, e eu aqui menciono o seu número, frisou a ausência de elementos a justificar a instauração da ação penal. Do referido venerando acórdão merece destaque a seguinte passagem, e eu aqui abro aspas. Com efeito, sereno o entendimento jurisprudencial no sentido de que, tratando-se de ação penal originária no tribunal, o pleito de arquivamento formulado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, fundado na ausência de indícios de autoria e ausência de indícios de materialidade, ou ainda ausência de justa causa, é irrecusável, não se lhe aplicando o artigo 28 do Código de Processo Penal. A propósito, já decidiu o colendo Supremo Tribunal Federal. Fecho aspas. Referido acórdão teve certificado o seu trânsito em julgado em 19 de abril de 2021. Consigne-se que já foram realizadas investigações acerca dos fatos objeto destes autos, nas quais se concluiu não haver indício de desvio da quantia da fundação com conhecimento ou participação dos investigados. Disso decorre não existir comprovação da prática de condutas que encontrariam tipificação legal para o processamento por atos ímprobos estribados nos artigos 9º, 10º e 11º da Lei 8429 de 92. O tema já foi apreciado no protocolado sob número tal que tramitou no GAECO Núcleo de São Paulo, com determinação de arquivamento, porque os fatos em questão não encontraram qualquer relação com a investigação que deu origem à ação penal, número tal, conforme SEI, número tal, também aqui mencionado. Assim, pelo meu voto, fica mantido integralmente o judicioso arquivamento ordenado pela Egrégia Procuradoria-Geral de Justiça, cujas razões foram adotadas por este subscritor. É assim como eu voto, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Bonilha. Eu indago se podemos votar em bloco ou seria melhor a votação nominal, doutora Tatiana?
Eu gostaria de primeiro parabenizar o doutor Bonilha pela excelência do voto, pelo olhar minucioso do caso e acompanhá-lo, assim como eu voto. Muito obrigado, doutora Tatiana. Doutor Sade Matum, por gentileza. Acompanho, senhor presidente. Doutor Pedro de Jesus Juliotti. Senhor presidente, eu queria declarar meu impedimento para julgar este procedimento. Pois não. Então, será devidamente anotado. Doutor Marco Antônio Ferreira Lima. Acompanho o voto, senhor presidente. Doutor Antônio Carlos da Ponte, por gentileza. Acompanho o relator, senhor presidente. Doutor Antônio Calil Filho, por gentileza. Eu gostaria de cumprimentar o relator pela análise precisa e acurada da matéria e acompanho o voto. Doutor Jurandir Norberto Marsura, por gentileza. Eu também cumprimento o eminente relator pela excelência do seu voto e o acompanho. Eu também acompanho o voto do ilustre, eminente relator, doutor José Carlos Mascari Bonilha. Então, por unanimidade, foi aprovado o voto do doutor Bonilha. Senhor presidente. Declarado o impedimento do doutor Juliotti. Sim. Registrado o impedimento do doutor Juliotti. Perfeito. Senhor presidente. Pois não. Eu acho que esse expediente já havia sido distribuído para mim e eu já tinha declarado o meu impedimento. Pois não. Eu apenas renovei essa manifestação. Perfeito, doutor Juliotti. Perfeito. Doutor João, os próximos pedidos de destaque são no link do sigiloso. Então, não sei se ele vai querer dizer que os demais casos já estão julgados, declarar. Isso, então, todos os casos de turmas e do pleno foram devidamente analisados e julgados, encontrando-se no sistema do Conselho. Doutor Juliotti. Ele só ficou na dúvida se tinha terminado. Eu estou dizendo que nós temos que passar para o link sigiloso agora. Vamos passar o sigiloso. Então. Obrigado, doutora Tatiana.